novamente ao canal JCS Conteúdo Jurídico. Meu nome é Júnior, sou advogado e hoje vamos tratar da matéria de Direito Constitucional, artigo 5º. Vamos dar continuidade à leitura e interpretação dos incisos que eu entendo importante para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade, vamos começar pelo artigo 31, que diz o seguinte: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que lhes sejam mais favorável à lei pessoal do decúbito. Aqui estamos falando de lei de transmissão de bens. Contudo, deve ser observado a LINDB, né, que é a Lei de Introdução aos Direitos Civis, que vai tratar melhor sobre o assunto de bens deixados por estrangeiros e brasileiros, tanto no exterior quanto dentro do Brasil. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aqui estamos diante do princípio da publicidade, ou seja, todos os atos administrativos, tanto seus ou de terceiros, qualquer pessoa tem direito a esse acesso. Contudo, se for uma questão de segurança nacional ou segurança pro particular e esses processos, esses dados estiverem sigilosos, você não terá acesso. Essa é uma exceção do princípio da publicidade. Agora vamos para o inciso 34. São todos assegurados independentemente do pagamento de taxa. Quer dizer o seguinte, que a todos é garantido esse tipo de serviço sem nenhum tipo de custo. De taxa, na verdade. A linha A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa do direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Aqui estamos tratando do ius postulante. Qualquer pessoa que esteja, sofrendo ameaça ou tendo algum direito violado, ela pode postular gratuitamente, ela mesma, sem até precisar de um advogado. A linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse. Toda vez que você precisar de algum esclarecimento do seu interesse na administração pública, você pode requerer essas informações, esses dados, sem ter que pagar nenhum tipo de taxa. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Aqui está dizendo o seguinte, que a lei não pode impedir que um direito ele seja apreciado pelo Poder Judiciário. É isso que está dizendo. Ou seja, nenhum direito, em uma lei que vem, ela pode proibir de você procurar o Judiciário para poder, resolver um problema seu, uma ameaça ou uma lesão de direito. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, novamente, a lei ela não pode vir para poder destruir, modificar um ato jurídico perfeito, a coisa julgada ou um direito adquirido. O direito adquirido é aquele direito que você adquire, é seu, você não perde. Por exemplo, tem uma certa imunidade tributária que você adquire, é seu. Se vier uma nova lei, essa lei ela não pode prejudicar aquele direito adquirido que você já tinha, mesmo que ela seja prejudicial. Ela não pode vir fazer você pagar aquele tributo se você tinha aquela imunidade que você já adquiriu, aquele direito adquirido. O ato jurídico perfeito, é aquele ato que já foi convalidado, ele não pode ser modificado. E a coisa julgada, quer dizer, depois do trânsito julgado, o processo todo feito direitinho, e já houve o trânsito julgado, fez a coisa julgada material, porque a formal pode ser modificada, a coisa julgada material, o seu direito ele já foi julgado, já foi determinado pelo juiz que é aquilo, e pronto, ele não pode ser alterado. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, todo mundo está vinculado, está limitado a ser punido pelo Poder Judiciário, e não a qualquer outro tribunal ou juízo. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos votos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aqui são somente os crimes dolosos contra a vida. E para decorar
essas alíneas da A até a D, temos o método mnemônico, que é SSCOD. S de sigilo, S de soberania, o com de competência e o D de plenitude de defesas. Eu vou deixar aqui na descrição o método mnemônico e com respectiva a cada nomenclatura dele. Inciso 39. Fala o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aqui estamos diante do princípio da legalidade no critério penal. Ou seja, você não pode ser punido se não tinha lei que definia aquele crime. E você não pode ter pena, né, ser punido, sem que tenha uma pena já determinada para aquele crime. É isso. Inciso 40. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui também estamos diante do direito penal, ou seja, nenhuma lei, né, ela pode vir para prejudicar o réu, somente para beneficiar. Ela não retroage, a lei penal ela não retroage. É o princípio da irretroatividade na lei penal. Inciso 42. Né? Ele fala o seguinte, que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescindível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Aqui, então, está falando o seguinte, que a prática do racismo é inafiançável, ou seja, não cabe nenhum tipo de fiança para poder liberar aquela pessoa e ele é imprescritível, ou seja, ele não tem uma prescrição, ele nunca vai prescrever. Entendeu? Quem pratica esse crime ele está sujeito a ser punido em qualquer momento da sua vida. E a pena para ele é a pena de reclusão e não de detenção. Antes de continuar nesse vídeo, dá uma pausa, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações de quando tem novo vídeo no canal. Deixe comentário, acompanhe nossas mídias sociais, assista, né, a nossa playlist dos conteúdos anteriores para você ter um melhor entendimento e vamos dar continuidade à aula. Bora lá? Inciso 43. Né? A lei considera crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como os crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e o que puderam evitá-los se omitirem. Aqui, para ele, também temos o método mnemônico, é o TTTH, que seria T de tortura, T de tráfico de entorpecentes, H de crimes hediondos e o outro T seria de terrorismo. Eu vou deixar o método mnemônico também abaixo para vocês também poderem memorizar melhor a questão dos crimes hediondos. E a lei aqui fala que eles são inafiançáveis e suscetíveis de graça, ou seja, o presidente ele não pode dar graça nem anistia para quem comete esses crimes. Aqui não fala nada de que ele é imprescritível. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Ou seja, quem praticar algum ato contra o Estado Democrático de Direito, a ordem constitucional, contra a nossa Constituição, né, atentar contra o Estado Democrático que a gente tem hoje, esses crimes eles são inafiançáveis, quem for pego vai ser punido dessa forma, e imprescritível, ou seja, não vai prescrever. Você poderá ser punido em qualquer momento da sua vida. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendida aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, que a pena que foi determinada, por exemplo, para o seu pai, ela não vai passar para você quando ele morrer. A pena ela é intransferível, só a pessoa que comete aquele crime que sofrerá a pena. Mas se ele deixar bens e tiver uma pena civil de reparação de danos, esse valor será cobrado de você, mas limitado ao valor da herança do patrimônio que ele deixou para você. Se passar da herança, você não tem que arcar com esse dano. E se for menor com a herança, se for maior que a herança sobrar, você fica com o restante do que você tem que pagar. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes. Aqui vamos elencar agora os tipos de penas que temos no Brasil. Seria a privativa ou restritiva de liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa e a letra E.
que seria a suspensão ou interdição de direitos. Aqui são as penas que a gente tem, e no caput ele fala que a lei vai regularizar, né, a individualização da pena para poder ter as características e para poder individualizar a quantidade, né, de pena que vai ser aplicada a cada indivíduo, a cada momento do ato que foi praticado, se tiver mais de um indivíduo. A privativa e restritiva de liberdade seria a perda e o controle de liberdade, você não pode sair, né? A perda de bens seria a perda de confisco ou os bens seriam transferidos para outra pessoa, e a multa seria o pagamento pecuniário, né? A prestação social alternativa seria a prestação de serviços à comunidade, que é, por exemplo, varrer rua ou pagar uma cesta básica, né? E a suspensão ou interdição de direitos. Seria os direitos suspensos ou impedidos de fazer alguma coisa. Por exemplo, impedido de votar, impedido de tirar um passaporte. Essa seria esses tipos de impedimento. Agora vamos, inciso 47. Desculpa, continuamos no 46, não, 47 mesmo. Desculpe. Não haverá penas. Aqui está dizendo que não pode ter esses tipos de penas no Brasil. A pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos ou penas cruéis. Nesses casos não pode haver esse tipo de penas no Brasil. Só se houvesse uma modificação na Constituição, só que isso aqui é questão de cláusula pétrea, não pode ser modificado de qualquer forma. Na verdade, não pode ser modificado, né? Para isso, teria que fazer uma nova ordem constitucional para poder tirar esse tipo de pena de morte ou qualquer outra dessas penas aqui, mas que no nosso sistema hoje não seria viável ter nenhum tipo dessas penas. Inciso 51. Vou passar para o 51, que eu acho muito mais importante. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum, praticado anterior à naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, aqui está falando que nenhum brasileiro pode ser extraditado. Brasileiro nato não pode ser extraditado. O naturalizado é uma exceção. Só que o naturalizado ele vai ser extraditado em caso de crime comum, antes da naturalização, e de drogas afins em qualquer momento, tanto antes quanto depois ele poderá ser extraditado. Inciso 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ou seja, tem estrangeiros que vêm para o país, né, para o Brasil, tendo perseguição política lá fora, e o país lá de fora requer a extradição dele, e o Brasil não extradita pessoas perseguidas por crime político ou de opinião de outros países, de outras nacionalidades, né? Agora vamos para o inciso 54. Fala o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, aqui estamos diante do princípio do devido processo legal. Ou seja, para você ter seus bens restringidos ou a perda da sua liberdade, você tem que ter um processo, um mínimo de defesa para poder ser julgado e determinar se realmente você tem que perder aqueles bens ou se você realmente tem que ter a sua liberdade privada, que é um dos direitos fundamentais, né? Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Aqui estamos diante do princípio do contraditório e ampla defesa, está dizendo o seguinte, que qualquer área processual, administrativa, judicial, as pessoas têm direito à defesa e cabe a elas utilizar todos os meios que a lei resguarda para se defender. Ficamos por aqui e até a próxima aula, onde iremos dar continuidade à interpretação dos incisos, do artigo 5º da Constituição Federal. Muito obrigado, até mais.